Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus esteja com vocês. Estamos de volta com mais um conteúdo do Gênesis a Apocalipse. Estamos trazendo análise da palavra de Deus para abençoar a sua vida, a vida daqueles que se interessam em aprender a mensagem divina. No nosso conteúdo anterior, nós falamos sobre a Constituição de Israel, Moisés e a lei de Deus, entregue por Deus a ele ali no Monte Sinai, onde passou quase um ano acampados, recebendo as instruções do Senhor para todos os israelitas. Nesse conteúdo, nós estaremos falando sobre a prostituição de Israel, Moisés e o bezerro de ouro. Uma triste realidade no meio dos filhos de Deus que resultou na destruição da comunhão entre Deus e os israelitas. Por isso eu quero vos convidar a abrir a sua Bíblia no livro do Êxodo, no capítulo 32, versículos de 1 ao 35, capítulo 33, versículos 1 ao 23, e o capítulo 34, versículos 1 ao 35. Nesses três capítulos, de forma resumida, panorâmica, você tem que ler as referências e os textos em sua casa e fazer uma pesquisa melhor, mais aprofundada, para aprender a mensagem de Deus para a sua vida. Muito bem. Queridos, nesse texto nós temos aqui duas seções que devemos analisar: a dor e a glória. Nessa primeira seção, a dor, Êxodo 32, 1 ao 35 e 33, 1 ao verso 6, nós temos o primeiro fator que ocorre aqui no deserto: a perversão dos filhos de Israel. No capítulo 32, versículo de 1 ao 8, enquanto Moisés estava no Monte Sinai, o povo pressionou Arão para fazer a imagem de um bezerro de ouro. E esse bezerro de ouro, portanto, é adorado pelos israelitas, evidentemente pelos murmuradores, e permitem-se um culto pagão logo que Deus estabeleceu um acordo com eles de fidelidade, um pacto, e eles se comprometeram a ser fiel ao acordo de Deus com eles. Moisés foi chamado ao monte, onde passou 40 dias com Deus, e nesse período a fé do povo foi de água abaixo. Então houve uma perversão religiosa de tal forma que isto trouxe um grave pecado no meio dos filhos de Israel. O versículo 1 em diante, o povo, ao ver que Moisés demorava a descer do monte, juntou-se ao redor de Arão e lhes disse: venha,
faça para nós deuses que nos conduzam, pois a esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que aconteceu. Veja o grau de incredulidade e falta de fé desse povo e o estrago que o pecado causa na vida das pessoas, principalmente o pecado da idolatria. Fizeram o bezerro, cultuaram, dançaram, se levantaram para folgar. Foi uma perversão religiosa de culto jamais vista na história de Israel, no início, saindo do Egito para ocupar a terra prometida. O segundo fator que nós temos aqui no Êxodo 32, 9 a 14, 30 a 34 é as orações. Quando Moisés vê a comunidade entregue à idolatria, Deus então decide destruir. E aí Moisés entra com intercessão pelo povo, pedindo misericórdia a Jeová. Se Deus não tivesse misericórdia, não escaparia nenhum. Por isso, Moisés suplica pelo povo diante de Deus, fazendo lembrar sua aliança com Abraão, Isaque e Jacó. E mediante essa intercessão, Deus então decide não destruir o povo. Versículo 9, pelo menos, disse o Senhor a Moisés: tenho visto que este povo é um povo obstinado. Deixa-me agora para que a minha ira se acenda contra eles e eu os destrua. Depois farei de você uma grande nação. Moisés, porém, suplicou ao Senhor, o seu Deus, clamando: ó Senhor, por que se acenderia a tua ira contra o teu povo que tiraste do Egito com grande poder e forte mão? Porque diriam os egípcios: foi com intenção maligna que ele os libertou para matá-los nos montes e bani-los da face da terra. Arrepende-te do teu fogo da tua ira, tem piedade e não tragas este mal sobre o teu povo. E Deus então ouviu a oração intercessória de Moisés e decidiu aplacar-se da ira e dar uma nova oportunidade ao povo de Israel. Porém, esse pecado cometido trouxe aos infratores uma punição severa. Por isso, no livro do Êxodo, capítulo 32, 15 ao 29, e o versículo 35, Moisés desce do monte e vê a idolatria e a imoralidade entre os israelitas. Moisés, o que ele faz? Ele quebra as tábuas que tinham os 10 mandamentos, derrete o bezerro de ouro e o reduz a pó, mistura com água, olha isto, e força o povo a beber dele. Moisés repreende Arão e ordena que os levitas matem os 3.000 principais causadores do problema. E os levitas não perdem a oportunidade de limpar o pecado do meio do povo. E mais ou menos 3.000 israelitas perderam a vida por causa da sua estupidez, da sua ignorância, da falta de paciência, da falta de fé e pela obstinação do seu coração. Então foram punidos severamente. Espero que você consulte o texto na sua totalidade.
E sendo assim, o Senhor então, vendo que Israel reagiu ao pecado do povo, o Senhor Deus lhe faz uma promessa que está no capítulo 33, versículo 1 ao 6. Deus enviará um anjo para derrotar os inimigos de Israel, mas não irá com eles. Daquele momento em diante, o Senhor Deus voltaria à sua eternidade, mas deixaria o anjo do Senhor, isto é, a teofania do próprio Jesus Cristo, acompanhando o povo. Veja versículo 1 ao 6 o que diz. Depois ordenou o Senhor a Moisés: saia deste lugar com o povo que você tirou do Egito e vá para a terra que prometi com juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: eu a darei a seus descendentes. Mandarei à sua frente um anjo e expulsarei os cananeus, os amorreus, os hititas, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Vão para a terra onde manam leite e mel, mas eu não irei com vocês, pois vocês são um povo obstinado, e eu poderia destruí-lo no caminho. Meu querido irmão, como é importante a gente observar a palavra de Deus e não causar a ira no coração do Todo-Poderoso. Graças a Deus estamos amparados pelo sangue de Jesus Cristo e que a misericórdia do Altíssimo esteja conosco a todo momento, porque o pecado realmente separa o homem de Deus. E sendo assim, nós temos aqui a segunda seção deste capítulo, que é a glória. Êxodo capítulo 33, 7 ao 23, capítulo 34, versículos de 1 ao 35. Nós temos 3 fatores nesta seção. Primeiro, nós temos a graça de Deus. Versículos 7 ao 17. O próprio Deus encontra-se com Moisés na entrada da tenda da congregação e fala a ele como a um amigo. Ao pedido de Moisés, Deus concorda em continuar com Israel em sua jornada. Que maravilha! Deus mandou o anjo para estar com ele, mas o Senhor mesmo não abandonaria o seu povo. Isso fala que a misericórdia de Deus é imensurável. Isso fala que Deus, ele atende às orações, as mais difíceis e complicadas que um cristão possa lhe fazer. Por isso, o versículo 7 do capítulo 33 diz o seguinte: Moisés costumava montar uma tenda ao lado de fora do acampamento. Ele a chamava tenda do encontro. Quem quisesse consultar o Senhor ia à tenda fora do acampamento. Sempre que Moisés ia até lá, todo o povo se levantava e ficava em pé à entrada de suas tendas, observando até que ele entrasse na tenda. Assim que Moisés estava, a coluna de nuvem descia e ficava à entrada da tenda, enquanto o Senhor falava com Moisés. Que maravilha! Moisés armava aquela tenda ali fora do arraial, a glória de Deus, o Shekinah, a nuvem, ali aparecia, e enquanto aquela nuvem estava ali, Deus ali falando com Moisés, e Moisés transferindo a mensagem ao povo, e assim tudo começava a caminhar sincronizado. Moisés, o povo e Deus. Isso é o que? É a manifestação da graça de Deus. A graça bendita. Por isso que nós vivemos nessa dispensação tão maravilhosa. Pecamos, erramos.
nos levantamos, alcançamos a misericórdia pela graça e assim a vida segue. Mas nós temos outro fator interessante nessa sessão da glória, que é a grandeza de Deus. No Êxodo 33, 18 ao 23, 34, 5 ao 9 e 18, 35. Moisés tem permissão de ver a glória de Deus, meus irmãos, enquanto está na fenda da penha. E isto faz com que o rosto de Moisés resplandeça. Que coisa interessantíssima! Então disse Moisés: peço-te que me mostre a tua glória. Versículo 18 do capítulo 33. E Deus respondeu: diante de você farei passar toda a minha bondade, e diante de você proclamarei o meu nome, o Senhor. Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. E acrescentou: você não poderá ver minha face, porque ninguém poderá ver-me e continuar vivo. E prosseguiu o Senhor: há aqui um lugar perto de mim, onde você ficará, em cima de uma rocha. Quando a minha glória passar, eu o colocarei numa fenda da rocha e o cobrirei com a minha mão, até que eu tenha acabado de passar. Então tirarei a minha mão e você verá as minhas costas, mas a minha face ninguém poderá ver. Olha o grau de intimidade de um homem com Deus, quando o homem decide ser obediente à sua palavra e manter a comunhão com este Deus. A grandeza de Deus vista por um homem ali no Monte Sinai. E a terceira observação aqui é a grandeza de Deus quando Deus escreve os 10 mandamentos em 2 tábuas e promete expulsar os inimigos de Israel da terra de Canaã. Veja como as coisas são importantes nas Escrituras. Começou com o pecado da rebeldia, a punição aos infratores, a reconciliação com Deus. Deus promete um anjo para ficar com eles. Moisés intercede a presença de Deus. Deus decide acompanhar o seu povo e mostra a sua grandeza, a sua comunhão, a sua paz, a harmonia, a convivência entre os homens de comunhão e o Deus de Israel. Que maravilha, que coisa impressionante é as Escrituras. Por isso, capítulo 34, 1 ao 4, a Bíblia diz: disse o Senhor a Moisés: talhe 2 tábuas de pedra semelhante às primeiras, e nelas escreverei as palavras que estavam nas primeiras tábuas que você quebrou. As primeiras tábuas foi Deus quem esculpiu. Moisés quebrou irado. Agora, Moisés deveria esculpi-la, 2 tábuas, onde Deus repetiu a mesma escritura. Esteja pronto pela manhã para subir ao monte Sinai, e lá mesmo, no alto do monte, apresente-se a mim. Ninguém pode ir com você, nem ficar em lugar algum do monte, nem mesmo ovelhas e bois deverão pastar diante do monte. Era a glória de Deus que estava ali. Assim Moisés lavrou 2 tábuas de pedra semelhante às primeiras e subiu ao monte Sinai, logo de manhã, como o Senhor lhe havia ordenado, levando nas as mãos as 2 tábuas de pedra. Então o Senhor desceu na nuvem, permaneceu ali com ele e proclamou o seu nome: o Senhor, Yahvé, Jeová, o grande eu sou. E passou
diante de Moisés, proclamando: Senhor, Senhor, Deus compassivo e misericordioso, paciente e cheio de amor e de fidelidade, que mantém o seu amor a milhares e perdoa a maldade, a rebelião e o pecado. Contudo, não deixa de punir o culpado, castiga os filhos e os netos pelo pecado de seus pais, até a terceira e quarta gerações. E assim Israel segue para a sua terceira fase, que é a restituição de Israel. Mas isso nós veremos em o nosso próximo conteúdo. Que Deus lhe abençoe e que esta palavra sirva de um efeito espiritual para a sua vida. Não deixe de comentar, de dar um joia, de compartilhar com as pessoas e se inscreva em nosso canal. Fazendo isso, você nos motiva a continuar produzindo conteúdos como este para abençoar a sua vida e a vida de outros. Um forte abraço, fique com Deus, o Deus de Israel, na pessoa de Jesus Cristo, pelo poder do seu Espírito Santo, no nome de Jesus. Amém? Deus abençoe.